Pois bem, queridos, como é do nosso costume, vamos iniciar nossa adoração a Deus cantando 3 hinos da nossa harpa cristã. Aleluias, glórias a Deus. Vamos iniciando com o hino de número 5. Aleluias. Queridos, dando um problema aqui neste vídeo, não sei qual é o problema, vamos ver o que acontece daqui para frente, que não está querendo gravar, mas vamos continuar. Espírito, alma e corpo, oferto a ti, Senhor, como hoxa verdadeira em oblação de amor. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Sou teu, ó Jesus Cristo, teu sangue me comprou. Eu quero a tua graça, pois de ti sempre sou. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Espírito divino, do Pai a promissão, sedenta alma pede a ti a santa unção. Eu tudo a Deus consagro, em Cristo vivo altar. Oh, desce fogo santo, do céu vem tu selar. Aleluia, Jesus, espírito, alma e corpos. Queridos, espírito, alma e corpo nós precisamos ofertar a Deus sobre o seu altar, para que assim ele venha com fogo do céu e consagre tudo e cele tudo, ou seja, e receba e confirme a nossa atitude para com ele, de entrega total e absoluta. E assim ele vai trabalhar nas nossas vidas, consciente, queridos, de que nós queremos isso. Nós queremos nos entregar corpo, alma e espírito no altar de Deus, para que ele, com seu fogo santo, venha nos receber, certos de que nós estamos concordando com aquilo que ele vai fazer conosco, que é nos tomar nas suas mãos, é nos preparar com o sangue do Cordeiro, nos lavando no fogo do Espírito, para que ele possa nos moldar a sua imagem e semelhança, e assim nos ser para ele eternamente, e nos usar na face desta terra conforme a sua vontade. Glórias a Deus. Vamos cantar o hino de número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus, o universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, oh Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, por seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado,
que merece o louvor. Demos glória a seu nome, ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos-nos ao Santo Espírito, mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito, glórias a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino, nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Aleluias, glórias a Deus. O sangue remidor, o sangue do Salvador que limpa o pecador. Vamos dar glórias a Deus, ó remidos. Este sangue já lhe alcançou, meu querido. Este sangue já lhe remiu, já lhe limpou, já lhe preparou para pertencer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para trabalhar para Ele nesta terra, dentro do âmbito espiritual, e para ir com Ele para a glória. Se isto já lhe aconteceu, queridos, então vamos glorificar a Deus. Se ainda você não tem certeza disso, querido, está mais do que no tempo, porque você tem que se banhar neste sangue remidor enquanto você está nesta terra, porque a porta da graça, ela só vale nesta terra. Depois que nós saímos daqui, a porta da graça se fecha para nós. Então temos que aproveitar nossa vida enquanto nós estamos de olhos abertos sobre a face desta terra e aproveitar da porta da graça, que só é válida para nós enquanto nós estamos nesta terra. Depois que nós saímos daqui, não temos mais a oportunidade de nos preparar para entrar nos céus com o Pai. Glórias a Deus, aleluias. Vamos cantar o hino de número 12. Pecador, vê a luz brilhar para ti, lá da cruz do Salvador, onde a vida deu e do lado seu corre sangue redentor. Ó, vem já, como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Na escuridão do jardim orou, tão aflito meu Senhor. Quando pranteou, sangue seu suou, no Getsemane em dor. Ó, vem já, como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador. Ver o Salvador com as feridas mãos, te chamando, ó pecador. Vida eterna tem os que nele creem e aceitam o seu amor. Ó, vem já, como estás, vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu, não demores, vem já, pecador.
Venha Cristo, vem confessando já teus pecados e te ouvirá. E no coração sentirás o perdão, pois Jesus te perdoará. Oh, vem já, como estás? Vem agora ao Salvador. Sua vida deu, tudo padeceu. Não demores, vem já, pecador. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Este hino é um convite para mim e para você. Vamos ao Senhor, nós que nos consideramos pecadores, necessitados da misericórdia de Deus, do sangue de Jesus derramado na cruz. Nós, pecadores que conhecemos o nosso estado, sabemos que todos os dias das nossas vidas nós precisamos, queridos, ser lavados no sangue do Cordeiro, purificados, transformados a cada dia e fortalecidos para que nós possamos continuar a nossa batalha nesta vida, a nossa caminhada nesta vida, até nós chegarmos no reino dos céus. Este hino é um convite tão lindo, tão maravilhoso, que fala do amor de Jesus nos chamando, depois do seu tão grande sacrifício na cruz. Ele está dizendo, já, o sacrifício já foi feito, tudo já foi pronto, o sangue já foi derramado, agora só cabe a nós corrermos para os braços de Jesus a cada dia e desfrutarmos todos os dias do grande amor de Jesus, da grande comunhão com Jesus que ele nos ganhou para nós na cruz do Calvário. Glórias a Deus e aleluias, queridos. Vamos para o nosso ensinamento desta tarde, que ainda continua no livro de Atos. Hoje, no capítulo 28, dos versículos 1 ao 10, o nosso estudo desta tarde. Estamos terminando o livro de Atos e nos encontramos agora no último capítulo de número 28, do 1 a 10, onde está o nosso ensino desta tarde. Vamos ler capítulo 28 do livro de Marcos, dos versículos 1 ao 10, que diz assim. A epígrafe diz: Paulo em Malta. O primeiro versículo diz: havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Glórias a Deus. Queridos, que maravilhoso será, em nome de Jesus, este ensino desta tarde. Vamos orar a Deus, pedindo a Jesus e ao Espírito Santo que nos dê do entendimento necessário, nos dê da capacidade espiritual de nós aprendermos exatamente aquilo que Deus quer nos ensinar nesta tarde. Vamos orar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus querido, Jesus maravilhoso, muito obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, Jesus, pelo teu infinito amor, pelo teu infinito cuidado. Obrigado, Jesus querido, que este cuidado nos traz, querido, que nós venhamos aprender de ti. E nesta tarde, mais uma vez, tu estás nos trazendo deste ensinamento. Jesus querido, nos ensina com teu Espírito Santo, nos abre o entendimento e nos fala exatamente aquilo que tu queres nos ensinar desta tarde. Jesus Santo, chegue ao teu objetivo nas nossas vidas e alcança quantos tu quiseres, Senhor querido, quantos te aprouver, através deste ensinamento, Jesus querido, através deste canal. Jesus Santo, muito obrigada. Espírito Santo, esta obra é tua, faz nas nossas vidas conforme a tua vontade. Espírito Santo, abre-nos o entendimento e nos ensina, Espírito Santo, tudo o que for necessário, tudo o que tu queres nos ensinar nesta tarde. Vem e fala a nós conforme a tua vontade. Lança por terra todo impedimento, tudo e qualquer coisa que queira nos impedir de receber tudo aquilo que tu tens para nos dar nesta tarde. Espírito Santo, muito obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor, aleluias. Queridos, dando início no nosso ensino desta tarde, que é a continuação do livro de Atos, do nosso aprendizado, digamos assim, sobre o livro de Atos. Nesta tarde nós estamos iniciando este ensino com os versículos 1 a 3, que nós vamos repetir, para assim nós iniciarmos o nosso estudo. Versículos 1 a 3, que diz assim: Paulo, servo... versículos 1 a 3, que a página virou. 1 a 3, queridos, é do capítulo 28. Queridos, deixa eu ver. Isso, capítulo 28, que nós estamos iniciando o nosso estudo neste dia. O versículo 1 diz assim: havendo escapado, então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. O 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Queridos, nós já vimos aqui, você que está acompanhando estes ensinamentos, ou você que está começando agora, ou você que mesmo começando agora, mas conhece a história de Paulo, né, no livro de Atos, a história de Paulo, nós vemos aqui neste primeiro versículo do capítulo 28, que eles conseguiram finalmente chegar ao final daquela viagem. E a ilha que Deus disse para eles, através do anjo, quando ele falou a Paulo que eles chegariam a uma certa ilha, e até então o anjo não disse nem qual era a ilha, mas aqui nós vemos que eles chegaram nesta ilha que Deus havia lhes falado através do anjo. Né? O anjo falou a Paulo que eles chegariam todos a salvo, que Paulo chegaria em Roma para pregar o evangelho do reino e que eles dariam numa ilha por nome Malta. E que, aliás, o anjo falou na ilha, mas não disse o nome, né, da ilha. E foi quando eles concluíram a viagem, que eles chegaram nesta bendita ilha anunciada pelo anjo, que eles foram saber já em terra. Já haviam saltado do navio pela água, nadando, chegando em terra, eles foram ver que o nome da ilha se chamava Malta. Para você ver como é que Deus faz as coisas, queridos, na nossa vida. Quando Ele nos põe numa prova, é só quando finaliza que nós vamos entender o transcurso que nós passamos quando nós fazemos aquela prova, né? É só no final, querido, que nós vamos entender toda a situação que nós passamos. Então, aqui o que é que nós vemos, queridos? Que foi só quando eles saltaram do navio, que eles chegaram naquele lugar por baixo de muita chuva, é que eles foram saber que a ilha se chamava Malta, né? E ali estava sendo concretizado na vida de Paulo, juntamente com aqueles homens,
aquela promessa de Deus que lhes prometeu, que eles salvaria daquela situação. Então, queridos, o que é que nós observamos com estes 3 primeiros versículos? Que eles realmente chegaram na ilha que Deus havia prometido. E que não foi fácil chegar ali. Mesmo chegando na ilha, saltando do navio com a maior dificuldade, quando eles subiram em terra, a chuva não parava de jeito nenhum, né? Mas o que foi que aconteceu? Deus disse para eles que eles se salvariam naquela ilha. E observe aqui, logo nestes 3 versículos, observe o segundo versículo que diz assim, o versículo 2 que diz assim: e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Queridos, Deus disse que eles chegariam naquela ilha. E observe que quando eles chegaram ali, o coração daquele povo já estava pronto para recebê-los. Não era pouca gente, eram mais quase 300 pessoas. E o coração daquele povo já havia sido preparado por Deus para receber aquele povo e para socorrer de toda aquela situação que eles haviam passado, né? Aquele povo já estava pronto, com seu coração dilatado, né, por Deus, para quando eles chegassem ali, eles não sabiam, aquele povo não sabia que aquele povo daquele lugar não sabiam que aquelas pessoas daquela viagem chegariam ali. Eles não estavam sendo aguardados. Mas quando eles chegaram lá, aquele povo se sensibilizou com a situação deles. A primeira coisa que eles foram fazendo, eles foram logo acudindo toda aquela multidão de quase 300 pessoas. Deus já havia preparado aquele lugar para receber aquelas pessoas que eles nem sabiam, que o povo daquele lugar nem sabia quem era, né? Mas o que foi que aconteceu, queridos? Eles de prontidão acenderam logo uma fogueira e começaram a aquecer aquele povo, porque eles sabiam que eles vinham de uma jornada de muita chuva, de muito frio, de muita dificuldade. Então, o que foi que eles fizeram? Primeiros socorros ali foi fazer uma grande fogueira para que eles se aquecessem logo do frio, porque ali era muito frio, né? Na época do frio, esfriava mesmo. Então, queridos, o que aconteceu? Depois que eles já estavam a salvos em terra, o Paulo acha de pegar um feixe de lenha, digamos assim, para colocar na fogueira. E quando eles pegaram a lenha, quando Paulo pegou a lenha que foi colocar na fogueira, prontamente uma víbora, uma cobra, um negócio perigoso, né? Uma víbora, você já sabe que só a palavra está dizendo que uma víbora não é fácil. Então, queridos, Paulo foi picado por aquela víbora, né? E Paulo, o que foi que aconteceu com Paulo depois desta picada desta víbora? Vamos ver aqui nos versículos de 4 a 6, vamos ver o que diz. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não lhe deixa viver. O 5. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. Olha o que acontece aqui, queridos. Paulo tem a ideia de juntar um feixe de lenha, né, de cavaco ali, para colocar no fogo. E prontamente tem aquela víbora que pica na mão de Paulo e fica grudado na mão, né? Ficou pendurada na mão de Paulo, que ele sacudiu dentro do fogo. Para quê? Para todo mundo ver. Olha como é que Deus faz as coisas, queridos. Deus permitiu aquela situação na vida de Paulo,
Paulo foi pegar aquele feixe de lenha, aquela víbora picou, mordeu a mão de Paulo de maneira tão grande que ficou pendurada na mão de Paulo, que Paulo teve que sacudir a víbora para cair no fogo. Para todo mundo ver que realmente Paulo havia sido picado por uma víbora perigosa, que poderia levar Paulo à morte. E agora, o que nós vemos aqui nestes versículos, queridos, onde cita isto que aconteceu com Paulo? O inimigo, ele é tão insistente naquilo que ele faz, queridos, que ele tentava tirar a vida de Paulo até no último minuto. Veja que aquela víbora que picou a Paulo, ela era mortal. Paulo não conhecia, talvez não conhecesse aquela víbora, não sabia o veneno que ela tinha, mas aquele povo bárbaro daquele lugar conhecia aquela víbora. Sabia do perigo que Paulo corria, porque eles sabiam que aquele bicho era muito venenoso, né? E eles viram Paulo sendo acometido da picada daquela víbora, né? E eles, vendo aquilo, acharam que Paulo ia cair morto. Ou ia inchar, ou ia cair morto. Eles sabiam que Paulo agora estava correndo sério risco de vida. Por quê? Porque eles conheciam aquele animal, né? Mas o que aconteceu? Deus permitiu que o inimigo afetasse Paulo a última vez durante aquela viagem. Que mesmo Paulo tendo terminado toda aquela prova, tendo terminado toda aquela situação, quando Paulo está em terra, o inimigo faz a sua última tentativa de tirar a vida de Paulo. E aquela última tentativa para o inimigo era certeira, porque aquele animalzinho, ele era mortal. Veja, queridos, a situação que é a nossa vida diante do inimigo. O quanto ele é implacável, o quanto ele é voraz. Ele não joga para perder. Se não é Deus na nossa vida para nos guardar, o inimigo, ele vem para matar e destruir. Não foi à toa que Jesus disse que ele veio roubar, matar e destruir. Ele não veio para brincar. E nesta situação de Paulo nós vemos, é Deus nos mostrando que o inimigo das nossas almas, queridos, ele é perigoso. Ele é astuto, ele é incansável. Ele não desiste. É só Deus para nos livrar. Mesmo Paulo já tendo vencido toda aquela situação, Paulo já estava em terra, Paulo já estava sendo socorrido de toda aquela situação que eles passaram. Mas o inimigo estava ali tentando, né? Era para ter dado certo. Mas e por que aquilo aconteceu com Paulo se Deus estava com ele, queridos? Porque Deus estava permitindo aquela situação. E dos interesses de Deus em permitir aquela situação na vida de Paulo era nos mostrar, queridos, até hoje que o inimigo, ele não é brincadeira. O inimigo das nossas almas, queridos, é coisa séria, que só Deus pode nos livrar. Observe que por toda esta situação, não só desta viagem, mas em toda a vida de Paulo, se não é Deus para livrar, queridos, o inimigo tinha matado Paulo na primeira. Na primeira tentativa, o inimigo tinha dado fim na vida de Paulo, mas o que aconteceu? Deus veio livrando, e é nítido, é claro nós vermos o livramento de Deus na vida de Paulo, porque Deus vinha acompanhando, Paulo estava trabalhando para Deus, Paulo estava fazendo, ou seja, Deus estava fazendo minuciosamente a sua obra através da vida de Paulo. E Deus permitiu aquela situação na vida de Paulo para mostrar não só apenas para nós o quanto o nosso inimigo é insistente, é teimoso, digamos assim, né? O quanto ele é mau, mas Deus queria também mostrar para aquele povo quem estava na vida de Paulo. Observe que
Quando Paulo pôs a mão naquela lenha, que aquela víbora mordeu a mão de Paulo, que a víbora ficou pendurada, que todo aquele povo daquele lugar viu aquilo, eles sabiam que realmente Paulo havia sido picado. Não era brincadeira, Paulo realmente havia sido picado, tanto que a cobra ficou pendurada na mão dele. Deus permitiu aquilo ali, queridos, esse pequeno detalhe, para o povo ver que realmente Paulo foi picado por uma víbora mortal. E o que foi que aquele povo achou? Que Paulo ia morrer. Mas depois eles foram esperando. E as suas primeiras suposições a respeito de Paulo, que eles achavam que Paulo era um grande criminoso, que ele conseguiu vencer a grande tempestade. Quando chegou em terra, Deus havia provido de uma situação para matar Paulo. Mal sabia eles que na realidade não era Deus, era o inimigo que estava tentando de tudo para tirar a vida de Paulo. O que aconteceu ali, queridos, é que eles esperaram para ver o que acontecia com aquele criminoso, com aquela pessoa que talvez merecesse morrer porque estava sendo perseguido pela sorte, né? Mas nada aconteceu com Paulo. Ele não caiu morto, ele não inchou, não aconteceu nada com Paulo. Vendo o tempo passar e vendo que nada acontecia com Paulo, o que eles concluíram? Não, esse homem, ele tem uma força sobrenatural muito grande na vida dele. Ele tem uma força sobrenatural muito grande que está acompanhando ele, mas não é para fazer justiça. Não é que ele seja um criminoso. Não é que ele seja alguém